Boa tarde, pessoal. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha de casa. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, a gente faz essa atividade aqui presencialmente, mas a gente também transmite pelo YouTube. Então, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos, para quem tem interesse, para que a palestra, a mensagem espírita possa chegar a mais corações que necessitam. Então, façam isso quando chegar em casa, e quem já está em casa já compartilha agora. Nos ajuda a divulgar o canal, a gente não monetiza o canal, é simplesmente para que as pessoas possam receber um conteúdo que vá ao encontro das suas aflições, das suas angústias, das suas buscas, né, por novos caminhos, novos pontos de vista. Hoje a gente encerra um ciclo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Toda semana é exposto um capítulo de maneira sequencial. Hoje a gente vai expor o último capítulo, o capítulo 27. Pedi e obtereis. Vai ser exposto pelo José. Desejo que todos nós tenhamos uma boa palestra, que a gente possa se voltar para cá com toda a nossa vontade, nossa coração. E boa palestra, então. Boa tarde a todos vocês que se encontram aqui. Boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha regularmente. E antes de nós entrarmos na atividade propriamente dita, a nossa diretora que falou a respeito da difusão, da finalidade da difusão que leva a consolação, explicação, motivação às pessoas de uma forma geral que buscam entender a vida. E em função disso, nós iniciamos uma campanha contando com vocês que estão aí do outro lado das câmeras, através da internet, mas também com vocês que estão aqui presentes nessa tarde, de difusão de engajamento, porque essas ferramentas da mídia, da internet, elas são impulsionadas em função das demandas de procura. Então, quanto mais gente se filia, quanto mais é divulgado, mais isso aumenta e, consequentemente, expande a extensão da promulgação desses conteúdos. Como disse a nossa diretora, não tem remuneração monetária nenhuma, não é essa a nossa intenção, não é forma comercial nenhuma, nós não fizemos isso, mas para que a coisa possa se propagar é necessária a participação de todos vocês colaborando conosco. Bom, nós chegamos, ela disse aqui também, que nós chegamos ao final do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês que acompanham, sabem, aqueles que não acompanham vão tomar conhecimento agora, o Evangelho segundo o Espiritismo, conforme está estabelecido, demonstrado na sua introdução, como toda obra espírita, fundamental, aquelas que vocês conhecem sob o nome oriundas do seu Hipólito Leon Denisard Rivail, o famoso Allan Kardec, elas são didáticas, racionais, filosóficas e, consequentemente, progressivas. Então, os conceitos vão sendo estruturados e desenvolvidos de maneira em que eles possam se tornar cada vez mais relacionados, enganjados e que desenvolve uma compreensão. Então, os capítulos, eles sempre foram montados dessa maneira. Então, a gente sempre faz uma correlação entre o capítulo anterior, o capítulo que a gente está fazendo no dia, e o que vai vir em subsequência. Sempre é feito dessa maneira por causa da estrutura da obra. Hoje não tem como ser feito isso, a não ser falar do anterior. O posterior não tem, porque simplesmente acabou. Mas por que é assim? Por que é dessa maneira? Porque nós chegamos no objetivo final constituído dentro da doutrina espírita. A doutrina espírita é uma explicação detalhada, alicerçada na estrutura explicativa que os espíritos trouxeram voluntariamente para a Terra no século XIX, sobre o que é a vida. Alicerçada nos ensinamentos já anteriores feitos por Jesus, que fala desses mesmos princípios, evidentemente estabelecido em função do modelo da sociedade que ele vivia
e dos conceitos, das compreensões que existiam em sua época. Então a gente sempre faz uma correlação, por isso que tem parábolas aqui dentro, entre os preceitos que a gente estuda dentro do livro dos Espíritos, tá? E o Evangelho propriamente dito. Então, qual é o objetivo fundamental da vida? A gente sempre repete isso e vai repetir, porque tem sempre pessoas novas escutando. O objetivo da vida é evoluir. A palavra evolução significa crescer para melhor. Tá? Sempre melhor das condições que nós nos encontramos. O livro dos Espíritos é todo estruturado dessa maneira. Inclusive, quando a gente estuda lá perguntas 100 e subsequentes, aparece lá, para demonstrar isso, né, uma escala evolutiva, didática, não é uma coisa absoluta, o próprio Allan Kardec diz lá dentro, é apenas uma maneira de fornecer compreensão, estabelecendo que o objetivo final é chegar à plenitude. E lá, isso é consagrado, né, com o nome de espíritos puros ou puros espíritos. Na definição contida lá dentro, quando a gente lá estuda, diz que são os espíritos que atingiram o ápice evolutivo, não tem mais relação nenhuma com a matéria, com a forma, já esgotaram tudo que a matéria pode ensinar nas relações práticas da vida do dia a dia, tem uma visão completa das coisas, um estado de equilíbrio interior pleno e, em consequência disso, compreendendo a vida, compreendem Deus, com o qual consegue se relacionar e são seus ministros, ou seja, seus executores dentro do processo de evolução. É uma definição clara, lá contida, que nos demonstra os objetivos nossos. Por que nós, na realidade, vivemos e aonde devemos chegar. Então, em face disso, a compreensão direta trazida por isso é que nós não somos seres materiais, nós não somos seres carnais. Por isso que existe como pilar, como base da estrutura espírita, a sobrevivência e a pré-existência, quer dizer, a gente existe antes do corpo, e continua a existir depois do corpo. E o que mais? Diz que esse processo ele é cíclico, ou seja, ele se repete sem número determinado, tantas e quantas vezes necessário for, porque nós somos criaturas diversas, com aproveitamentos diversos, com estágios evolutivos diversos. Então, em função disso, nós vamos estabelecendo experiências até que cheguemos nessa situação final de plenitude. Se somos espíritos, se não somos seres materiais, somos seres, na realidade, espirituais, nós devemos, fundamentalmente, ter capacidades, direcionamentos nessa direção, mesmo quando estamos encarnados. Então, no capítulo da semana passada, o que nós estudamos? Um dos fundamentos que todos nós somos portadores, que é, na realidade, assim como os demais sentidos fisiológicos que nós temos, aí tão conhecidos, 5 sentidos fisiológicos, né? Existe um sentido que ele não é propriamente dirigido à matéria, aos sentidos físicos, mas é dirigido a uma coisa que está acima da matéria, além da matéria, né? Para, o prefixo grego para representa isso. Então, isso é chamado de paranormalidade, ou seja, acima da matéria. Conhecido dentro da obra espírita, com um nome mais compatível com a sua época, que era mediunidade ou médium. Então, é uma coisa que é inerente à fisiologia, tá? Olhem bem o que eu estou dizendo, a fisiologia corpórea, o sistema nervoso como um todo, do ser que se encontra num estágio evolutivo conhecido como humanidade, né? Ou, fundamentalmente, o reino da razão. A gente também estuda dentro da doutrina espírita que quando os espíritos são criados, eles não são criados na faixa humana. Está bem no início do livro dos Espíritos, lá nos elementos gerais da criação, onde lá nos é dito, né, que existem 2 elementos gerais dentro da criação divina, que é o princípio, olhem bem, princípio, fundamento material, que não é isso que nós conhecemos como matéria, isso aí já é uma derivação, é uma matéria que tem determinadas características, chamada massa, né? E que é um dos tipos de matérias que existe, que a ciência hoje comprova as afirmações espíritas. E existe um outro princípio, um outro fundamento, que é inteligente, né? E esse princípio inteligente, que é rudimentar, é criado lá, definido como simples e ignorante, e vai
sendo elaborado, até que chega num ponto, isso é estudado também dentro de um capítulo dentro do Livro dos Espíritos, chamado de 3 Reinos, tá? Se elabora, então é elaborado, e quando chega num ponto em que ele adquire uma determinada quantidade de experiências já agregadas a eles por repetição, ele desenvolve uma capacidade, né, isso colocado sobre ele, de escolha, de livre escolha, concomitantemente com o desenvolvimento da capacidade, em função disso, de comparar e, de consequente, se tornar responsável por essas escolhas. Para fazer isso, ele começa a desenvolver uma memória de mais longo curso, o que permite que ele agregue experiências durante uma faixa evolutiva perpétua, estabelecendo, então, aquilo que nós conhecemos como humanidade ou ser humano. Então, essas são definições que existem dentro do Livro dos Espíritos, né? E lá nos é dito que, em função dessa nossa essência, desse processo cíclico, ora na matéria, ora fora da matéria, nós temos esse sentido especial para fazer essa relação com a espiritualidade de onde nós viemos e onde será o nosso estado definitivo quando nós chegarmos na plenitude. Todos nós somos portadores disso, né? A gente normalmente não faz essa associação, porque a gente ainda não entendeu, isso é muito bem explicado dentro de uma outra obra, o Livro dos Médiuns, que essa mediunidade ela tem graus, né? Então ela começa num grau bastante diluído, né, que é comum, que é chamado de o que de inspiração e de intuição, e chega aos graus mais ostensivos possíveis, que é aquilo que é consagrado por todos como sendo mediunidade, mas na realidade é uma faixa muito mais ampla. Então essa inspiração, essa intuição é uma coisa diluída, funciona como algo natural, como sendo a nossa própria estrutura, o nosso próprio pensamento, sem que a gente se dê conta dessa correlação com esse mundo todo que nos cerca e que nos permite esses intercâmbios. Outra parte do Livro dos Espíritos, né, da emancipação da alma, nos fala a respeito disso, né, falando que essa relação nós desenvolvemos todos os dias, quando a gente vai para o descanso corporal, através do sono, onde nós desenvolvemos determinadas atividades que são oníricas, ou seja, simbólicas, lá colocada como sendo o sonho. Então, quem vem estudar Espiritismo, começa a entender essas coisas todas para formar sentido isso que está sendo falado aqui. E diz mais, existem graus mais avançados desse desprendimento parcial do espírito em relação ao corpo, né? O seguinte, mais avançado, seria aquilo que é conhecido como sonambulismo. Lá classificando que existe um sonambulismo natural, os sonâmbulos que todos vocês conhecem, né? E o sonambulismo induzido, né, que a gente conhece através do fenômeno mediúnico, onde existe uma sobreposição de uma personalidade sobre a personalidade desse intermediário ou médium, provando então com isso a sobrevivência à morte biológica. E isso nos leva a uma conclusão, né, direta. É da onde nós viemos e para onde nós vamos, né? E como estabelecer uma relação de maior cunho, de nível mais elevado, já que esse fenômeno nos mostra que nós atraímos, nos relacionamos por compatibilidade com os espíritos que estão no nosso mesmo nível evolutivo. Como a humanidade tem um nível evolutivo muito baixo, isso não há dúvida, se a gente olhar o que está acontecendo no mundo, nesse momento, eu sempre falo isso, mas é necessário falar, né? Nesse momento que nós estamos aqui numa tarde de sol, sentados aqui, pensando a respeito desses assuntos, nesse mesmo momento, tem uma guerra com pessoas morrendo, né? Lá na Ucrânia, no Oriente Médio, lá no norte da África e em vários lugares do mundo. Neste mesmo momento, na África, existem crianças morrendo de desidratação, por falta de medicação. Então, em paralelo a tudo isso que nós estamos vivendo aqui de uma sociedade que também está em litígio, está em conflito, e a gente vê isso através das mídias e da televisão, quanto conflito existe dentro da nossa sociedade, pelas divergências políticas, pelas divergências de opinião. Então, é uma sociedade que está dividida, que está em sofrimento, representando os conflitos que ainda ela é portadora, né? Então, a média evolutiva das pessoas é desse tipo. E essas pessoas que morrem fornecem para o mundo espiritual
espíritos também em conflito, que a gente constata pela observação dentro do fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico é para isso. É para a gente olhar a população espiritual e, pelas suas características, pensar e entender por que é assim. Então, em função disso, se eu disse para vocês no início que o objetivo é a plenitude, há espíritos que já atingiram essa condição. E a gente sabe também pela informação da ciência que o aparecimento da Terra, do planeta Terra, o aparecimento do sistema solar, que já foi calculado mais ou menos, ele começa 10 bilhões de anos depois do aparecimento da matéria, através daquilo que a gente está estudando, que se chama a teoria do Big Bang. Então, o Big Bang aconteceu há 15 bilhões de anos atrás. Isso é previsão de ciência em função de estudo das chamadas radiações de fundo. E se sabe que a Terra tem aproximadamente 5 bilhões de anos, 4,8. Então, ela começou 10 bilhões de anos depois que já existia um universo em expansão. Nesse tempo todo, houve criação de espíritos e desenvolvimento. E são esses espíritos que já atingiram a plenitude. Então, em função disso, a gente sabe que existem espíritos em condições muito mais evoluídas que a nossa, e um deles, que é responsável pelo desenvolvimento do nosso grupamento de espíritos neste planeta, veio aqui e preside essa formação desde a sua origem e a sua orientação, que é Jesus. Então, todas essas informações, esses entendimentos estão contidos dentro da doutrina espírita. E em função da nossa necessidade de estabelecer relacionamentos não mais com o conflito, mas com uma coisa melhor qualidade, nos orientando no desenvolvimento, que culminou com a publicação do Livro dos Espíritos, é que nós temos o capítulo de hoje. A relação da necessidade interna, desse direcionamento de um sentimento, de um conteúdo interno mais pleno. E isso é conhecido fundamentalmente pelo nome de prece. Então, dentro do conceito espírita, prece não é uma entabulação de palavras, não é um ritual, não é uma repetição. É um estado interno que tem por objetivo a necessidade e o direcionamento da criatura de buscar essas fontes mais desenvolvidas, mais nobres, com maiores capacidades que orientam o desenvolvimento dentro do planeta. Então a gente estuda isso aqui e treina de forma a essa espontaneidade natural nas atividades que nós desenvolvemos dentro da instituição espírita. Então, em toda atividade de uma instituição espírita é feita uma prece de abertura do trabalho. O que é isso? É um ritual? Não, dentro da doutrina espírita não existem liturgias rituais, mas é um momento no qual os indivíduos que estão reunidos com uma intenção devem buscar um estado interno de recepção. E, em função disso, eles devem expressar essa manifestação de forma espontânea e natural. Por isso que dentro das atividades não existem preces decoradas. Inclusive, no final dessa obra, o capítulo que vem a seguir aqui é uma coletânea de preces. Mas nessa coletânea de prece tem uma introdução e uma explicação. Vocês deveriam procurar lê-la. E lá diz que, na realidade, a forma não é nada, o fundamento é tudo. E aí vem a explicação, o porquê dessa coletânea de prece, dizendo que tem pessoas que têm dificuldade emocional de concatenar ideias pelos estados de conflito que se encontram e pela tradição que são portadoras da sua formação psicológica, emocional, mental, oriunda das orientações dessa existência e de existências anteriores. Então elas têm necessidade dessas muletas de sustentação formal, que são as preces tradicionais que todos vocês conhecem. A mais conhecida dela é aquela nos legada por Jesus como elemento de reflexão, que é o conhecido prece dominical, ou que vocês conhecem como o nome de Pai Nosso. Essa é uma prece que nós deveríamos pensar nas frases que ela contém e o que está sendo dito ali, e não fazer um ato de repetição mecânica. Mas pensar que cada vez que a gente emite
uma frase daquela, na realidade, nós estamos assumindo um compromisso com aquilo que nós estamos dizendo. E se isso for verdadeiro, ela, na realidade, produz um resultado. Nós vamos ver isso dentro desse capítulo com o título de Eficácia da Prece. Então, notem que eu falei de dois elementos, mediunidade e prece, que são os que nos ligam de forma característica a esse mundo espiritual mais desenvolvido e mais pleno. Então, feito esse conteúdo todo, né, falado sobre a coletânea das preces espíritas, vamos então à parábola que dá origem ao conteúdo. Olhem o que Jesus vai falar. Ele vai falar da afetação da forma, do ritual. Então, olha o que ele diz assim, ó. Está falando para a massa popular que o segue para os apóstolos. Diz assim, ó. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas. Hipócrita é a criatura que tem uma aparência que não corresponde à realidade que ela é. É falso. Ora, o que é alguém que está orando de forma falsa? É alguém que está criando todo um teatro, todo um formulismo externo que não corresponde à sua realidade sentimental interna. Os fariseus, que eram os sacerdotes da sua época, e ele os classifica como exploradores de casas de viúva. Se a gente estuda a sociedade hebraica, a gente vai entender por quê, né? A viuvez da condição hebraica era a pior condição que podia existir. Era uma sociedade patriarcal, a mulher não podia trabalhar. Ela era totalmente dependente. Imagine ficar viúvo com filhos. O que restava a ela? Mendicância, para poder sobreviver, ou ter que casar, segundo a lei hebraica, com seu cunhado e depender disso ser segunda esposa. Então pense que condição é essa, né? Então notem, uma criatura nesse tipo extremamente vulnerável, ser explorada é sinal que alguém não tem critério nenhum dentro de si. Mas indo adiante então, no conteúdo proposto por Jesus, que afetadamente, ou seja, o que é afetado? É uma forma que não corresponde a uma normalidade, é um ato falso, é um ato espalhafatoso, né? Então a gente vai muitas vezes no centro espírita e olha as atividades e diz assim, isso é um centro espírita forte. Porque o cara está lá, né, o indivíduo que está lá, o médico está lá, o trabalhador que está lá, suspira, faz uma série de atividades externas que são para impressionar. Pensem nisso. Isso é colocado aqui dentro. Isso acontece? Como acontece isso, né? Indo adiante, então. Oram de pé nas sinagogas dos templos. Então, de pé que é quê? Para ser visto, para ser notado. Oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas. Não tinha internet. O lugar onde as pessoas cruzavam eram as esquinas, onde elas eram vistas. Então imagine ir para a esquina para fazer uma posição de prece, todo mundo passa, olha lá, que espetáculo aquela pessoa. Ainda não continua sendo assim? Ainda não continuamos vivendo dentro dos mesmos princípios, das mesmas ideias? Tá? Para serem vistos pelos homens. Então não é uma coisa de relação interna, emocional, é um ato externo de afetação. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Claro que eles queriam. Não era ser notado pelos homens? Foram. Indo adiante, então. Quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto. Por que vosso quarto? Porque na estrutura da sociedade hebraica, o quarto era a peça mais reservada. Ninguém podia entrar no quarto. Só o dono da casa do quarto podia entrar, mais ninguém. Então o que isso significava? Uma privacidade total. Não tinha relação com nada, com ninguém. Era ele sozinho dentro do sentimento de relação. Então se ele vai fazer uma coisa que é afetada para os outros, ali ele não ia conseguir. Pensem bem. Entrai para o vosso quarto e fechar a porta. É para ninguém ver. Tá? Orai a vosso Pai em segredo, internamente. Não precisa falar alto, porque está a porta fechada dentro do quarto, mas os outros podem escutar. Não. Não mesmo. Tá? E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dentro, vos dará a recompensa. Porque o hebreu pensava em troca. Né? Como nós pensamos, muitas vezes a gente vem
no centro espírita para tomar passe, a gente faz coisas para agradar. Quando a gente é católico, a gente vai à igreja lá e faz uma série de rituais, lá dentro comunga, faz uma série de coisas, sai dali, se confessa, sai dali, faz tudo de novo. Né? Então pensem nisso. Se a gente é evangélico, a gente vai lá, canta, faz um monte de coisa, mas sai dali, faz as mesmas coisas. A gente vem no centro espírita, a gente participa, toma passe, coisa e tal, participa do trabalho dos estudos, mas sai daqui, parece que é um outro mundo, uma outra vida. Então pensem nisso. Pensem realmente nisso. Né? Então, qual é a ideia? A ideia é que se a gente fizer um ritual, parece que a gente vai agradar a Deus, e Deus vai ficar condoído e vai nos dar um retorno. Em função de quê? De que nós o agraciamos. Como se ele tivesse um ego e precisasse que alguém chegasse lá e ficasse puxando, né, a sua estrutura lá, né, o adulando para ele ficar feliz. Então nós temos uma formação dessa ordem. Os nossos rituais são dessa maneira. As nossas intenções, a gente vem do centro espírita. Quanto eu já ouvi disso, né? A caridade. Parece que a caridade é uma obrigação de resolver um problema que a criatura que chega aqui construiu e mantém. Como se isso fosse possível. Como se o fato de dar um passe em alguém tirasse os problemas que ele desenvolve e mantém. Não existe mágica. Segundo Jesus, é a cada um segundo suas obras. Semeadura é livre. Eu faço o que eu quero, mas a colheita é obrigatória. Eu estou dentro daquilo que eu desenvolvo, porque é um método educativo. Eu tenho que entender o que eu estou cultivando, para mim me dar conta que aquilo não serve. Então, notem, não é Deus que cria as situações. Deus oportuniza a vida e eu transito dentro dela como eu quero. E as doenças que eu tenho, eu as construo, tanto as físicas, quanto as emocionais, quanto as mentais, eu as construo. A cura, o chamado milagre, é a cessação da causa que mantém aquela condição. Então, na medida que a gente vai entendendo isso, entendendo que essa relação interna de transformação mexe nas causas e, em função disso, altera seus efeitos, é que nós vamos entendendo a dinâmica da própria vida. Mas indo adiante ainda, não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos. Para nós não faz nada, mas para o hebreu, e vocês notem que Israel até hoje funciona dessa maneira. Nós temos lá o Muro das Lamentações, a base da estrutura lá do povo israelita ainda é o Antigo Testamento, lá de Moisés. A vida deles ainda gira em função disso tudo. Ser chamado de pagão é uma ofensa. Porque pagão era todos os demais povos, que não eram monoteístas. Então eles se consideravam o povo escolhido e superior aos demais. Então, se comparado com uma coisa dessa, é uma ofensa. Então Jesus está dizendo, se vocês se acham que são melhor, vocês estão fazendo a mesma coisa que os pagãos fazem. O que vocês têm de melhor? Serve para nós? Serve. Muitas vezes a gente pensa que vem no centro espírita, que tem uma capacidade de entendimento maior, mais entendimento, mais responsabilidade. Jesus disse, a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, o grau, a gente estuda dentro da doutrina espírita, de responsabilidade em função do nível evolutivo. O exemplo clássico lá colocado, o que um selvagem faz, que tem a mesma característica que nós fizemos, nós vamos lá e matamos alguém, o selvagem mata. Sobre ele, a incidência, a consequência disso é muito menor que sobre nós. Por causa do grau de desenvolvimento da compreensão e dos valores internos, que é uma coisa óbvia e lógica, mas nós não pensamos nisso. A gente sempre acha, por herança religiosa, que existe castigo, existe punição. E o que a gente estuda dentro da doutrina espírita é que não tem. Existe o que se chama de crime de lesa natureza. Existe conturbação interna. Existe um fórum íntimo, um universo interno todo, que é chamado de reino de Deus. Jesus falava disso, do interior. O reino de Deus está dentro de vós, tá? Que determina todas as coisas. Por isso que esses espíritos que se desenvolvem e que vão purgando, é o termo que é utilizado aqui, purgar é botar para fora a natureza dos conflitos e vão substituindo eles por melhores valores, refletem a plenitude, a sabedoria, a paz e o bem. Os exemplos nós temos
dentro aqui da nossa condição encarnativa de criaturas que representam essas possibilidades. Na nossa área, exemplo notório, o Chico Xavier. Então, o que a gente faz? A gente santifica o Chico Xavier. Para quê? Para dizer que é impossível ser como Chico Xavier. Mas não é impossível. Não é mesmo. Não é impossível ser como Divaldo, não é? Por quê? Porque eles provam que é possível ser dessa maneira. São criaturas de carne, como Jesus também era. Igual a nós. E nos demonstrou de forma peremptória. Não tem discussão. Ele fez. Então ele colocava para fora aquilo que ele compreendia. Tanto que ele se auto-intitulava o Filho do Homem. Ele viveu no meio das criaturas. Ele foi na direção daqueles que na realidade estavam em conflito. Ele dizia, os sãos não precisam de médico. Ele entra na casa de cobradores de impostos, que eram tidos como pessoas corruptas, ninguém queria relação com ele, onde estavam as prostitutas, que eram segregadas. Ele senta, come com eles, os apóstolos ficam na porta, por causa dos preconceitos que eles eram portadores. Então a gente vai entendendo essas coisas todas e vai entendendo o foro íntimo de alguém que galga essas condições, que desenvolve esses estágios dentro de si, que tem em função disso equilíbrio. E o que a gente faz? A gente santifica para dizer, olha, é uma criatura especial, foi criada por Deus assim. Isso nos tira para nós a ideia da possibilidade. E nós continuamos naufragados nos nossos conflitos. É por isso que apareceu a doutrina espírita, que traz esses conceitos, nos mostra essas relações de entendimento e exatamente é desenvolvida dessa maneira, de uma maneira de reflexão, de entendimento. Mas seguindo, então, como fazem os pagãos, aos quais imaginam que pela multiplicidade das palavras, o que é isso? Enrolar, falar bonito, colocar assim uma quantidade enorme de conteúdos, como se pela multiplicidade das palavras nós substituíssemos aquilo que nós não temos. Né? Vocês conhecem um personagem muito famoso na televisão brasileira, do Chico Anísio, chamava Rolando Lero, e quando ele não sabia as coisas, ele enrolava com uma multidão de palavras, de conteúdos, a fim de quê? De empanar, de tirar o conceito que estava ali. Quantas vezes nós, na nossa vida, fizemos isso? Quantas e quantas vezes nós fizemos isso na nossa vida? Quantas vezes nós tentamos, pela essa multiplicidade de palavras nas relações que nós temos, encobrir a ausência de maiores valores dentro de nós? Pensem nisso. Não? Mas indo adiante, então, é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade antes que lhe peçai. E aí viria uma pergunta, mas se ele sabe, por que ele não fornece diretamente? Porque quem tem que saber do que eu preciso sou eu. Eu é que tenho que ter necessidade, ele não vai me empurrar boca abaixo. Vocês notem que o amor divino é uma coisa sensacional. Ele respeita fundamentalmente a estrutura do que ele criou, que é um ser que vai se desenvolvendo, tem livre-arbítrio, livre escolha. Mas ele colocou lá dentro, na cerne espiritual, uma característica que fundamentalmente faz com que nós cheguemos à perfeição, a necessidade da espiritualização. Então, por mais que nós nos afastemos momentaneamente, isso pode durar séculos, dessa condição, tudo aquilo que a gente produz repercute internamente, porque é oriundo do meu interior. Quem bota violência para fora é porque tem violência. Quem bota desequilíbrio para fora é porque tem desequilíbrio. O desequilíbrio trabalha em primeiro lugar dentro dele, o aflige. Ele pode resistir, ele pode teimar, mas ele não vai fazer isso aí perpetuamente. Vai chegar num ponto de inflexão, que é um ponto de mudança, onde ele não aguenta mais conviver com isso. E ele vai sentir essa necessidade interna de equilíbrio. Nesse momento, ele se torna flexível. Quando vocês vê a atuação espiritual de ajuda que a gente faz dentro dos trabalhos, é exatamente feito em cima disso. Nesse ponto de inflexão, que vem vindo, sendo construído ao longo dos séculos, nas nossas teimosias,
tá? Nas nossas tendências ainda ao erro pelo nosso primitivismo, e que pelo nosso desenvolvimento da capacidade de pensar, começa a nos colocar em xeque, em conflito, em aflição. Por isso que Jesus diz, bem-aventurados, estão na direção da ventura, estado de felicidade do bem, aqueles que estão em aflição, porque já não são mais endurecidos, primitivos, primários. A sensibilidade já começou a ser desenvolvida. E o conflito derivado da consciência desse estado beliculoso dentro de si já não mais pode ser sustentado. Então, na medida que isso vai gerando, os seres vão mudando de comportamento. Nós estamos vivendo uma época de transição. Por isso se fala em transição planetária. Transição desses valores de conflito para um novo amadurecimento. Isso não é feito num dia, num mês, num ano. Isso leva décadas, leva gerações que vão nascendo e morrendo e se transformando. E vão compreendendo através das experiências positivas, concretas, que vivem essas necessidades. Dentro do livro dos Espíritos, que diz que, na realidade, tudo começa no átomo e chega na figura plena, significando lá a ideia do anjo, mas que esse anjo começou também no átomo, que é uma simbologia, uma alegoria representando esse trânsito evolutivo. Então nós que viemos aqui nesta tarde, vamos pensar nisso tudo aqui, né? Vou ler mais uma, não vou conseguir ler todas por causa do horário, né? Quando vos apresentares para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhes, a fim de que vosso Pai que está nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai que está no céu também não... De novo, se eu estou em conflito com alguém, se eu acho que esse alguém é aquilo, aquele outro, a figura de Jesus que a gente não vê pecado, tira a primeira pedra. Se a gente olhasse para dentro de nós, a gente pensaria, se esse me agrediu e eu reagi igual. Se ele é desequilibrado, eu reajo igual, eu sou desequilibrado também. Se eu o condeno, eu condeno a mim. Pensem. É uma coisa lógica que eu estou dizendo para vocês. Pensem. Pensem. E eu quero que Deus venha e tire um conflito que eu mantenho dentro de mim. Como é que funciona essa relação divina para conosco? Em função da liberdade, da nossa escolha e do nosso desenvolvimento. Porque todo mundo vai chegar lá. Todo mundo vai se tornar um espírito pleno. Ninguém foi criado para a infelicidade. É transitório dentro do processo de desenvolvimento, a ilusão e o conflito. Mas indo adiante, mais um pedacinho. Também se separava para alguns que punham sua confiança em si mesmos, como sendo justo e desprezando os outros. A gente sempre se acha que tem razão. A gente sempre é bom. Simplesmente é vítima. São os outros que fazem para nós, são os espíritos, são isso, são aquilo, são aquele outro. Será? Pensemos na nossa parcela de responsabilidade, de fornecimento também, dessa lenha que alimenta essa fogueira interna. Pensemos. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano ao outro. Fariseu, representante, né, da religião, tido como uma pessoa ilibada. Publicano, o corrupto, o cobrador de impostos que roubava. O fariseu, conservando-se de pé na frente de todo mundo, orava assim, consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças, falando de si, por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano, jejuo 2 vezes na semana. Tradição hebraica, fazer essas coisas externas era muita coisa. Dou o dízimo de tudo que possuo. Vai lá, pega um pouquinho de dinheiro e larga. Olha as religiões formais. Pensem. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, cabeça baixa. Culpado, consciente da culpa. O fariseu que explorava a casa de viúva não tinha consciência de culpa. Quem mais está próximo da transformação? Pensem. Mas batia no peito dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Olha o que é a consciência, o desenvolvimento da consciência. Declara-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não.
porquanto aquele que se rebaixa, né, e que se humilha será elevado. Aí vocês vão entender a frase que a gente nunca entendeu. Os últimos serão os primeiros serão os últimos da terra, que não viveram pela terra, que não se corrompem pela terra, que não vive pelo descaque material, que é efêmero, acaba. Nós não levamos nada disso para o túmulo. Esses que se libertaram disso não ficam presos aqui, que a gente vê no fenômeno mediúnico. Um indivíduo que morreu e não sai daqui, porque está preso aqui. Quem é o que prende aqui? Ele cultivou essa condição, ele mantém psiquicamente, emocionalmente essas dependências a pessoas, coisas. Então a gente vem aqui no Centro Espírita e pensa, não, mas quantas mães, né, que blindaram seus filhos, criaram bolhas de proteção, que criaram criaturas despreparadas para ter equilíbrio emocional de relação, sofrem aqui, porque a gente não pode blindar tudo, e sofrem no pós-morte, porque os problemas continuam a existir, e os filhos não preparados continuam despreparados, em conflito. Quantas relações, quantos casamentos ruins por causa disso? Então vamos começar a pensar. O Espiritismo é isso. É compreensão plena da vida. É entendimento, não é afetação, não é mudança de roupa. Não adianta eu botar um casaco branco. Não adianta nada eu mudar de voz. Não adianta nada. Isso é uma afetação, é um ato externo. É um ato para impressionar. É um ato que, na realidade, não condiz necessariamente. Olhe o Chico Xavier. Dou um exemplo, o Chico de novo. Como era o Chico Xavier? Como era Jesus? Jesus era firme. Tanto era tão firme que foi abandonado. Por suas escolhas, seu comportamento sempre justo e equilibrado. Os apóstolos fugiram, foram se esconder com medo de ser preso. A multidão, que sempre viveu atrás dele pedindo favores, bênçãos, atuações para resolver problemas, a mesma escolheu Barrabás e mandou ele para ser crucificado. Então olhem como nós somos volúveis, como nós somos injustos, como na realidade nós funcionamos apenas em função dos nossos próprios interesses. Onde está o discernimento? Onde está a verdade? Onde está o equilíbrio? Então, já que nós estamos terminando o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, semana que vem nós vamos recomeçar. Começando lá com a ideia primária, lá que começa com a evolução do monoteísmo em relação ao politeísmo. O Espiritismo é isso. O Espiritismo é todo esse conteúdo que mexe com a nossa maneira, inicialmente, de pensar e de sentir. E produz como consequência, na convivência do dia a dia. Lembre-se, os apóstolos viraram apóstolos velhos. Os mesmos que fugiram quando Jesus é crucificado, é os mesmos que não temem a morte quando estão com 50, 70 anos de idade. Foram crucificados de cabeça para baixo, porque reconheciam que não eram dignos pelas fugas que tiveram lá no seu início da trajetória, nos mostrando que também nós, que nos postulamos humildemente a começar uma jornada de compreensão, erramos. Mas vamos amadurecendo. Vamos entendendo aquilo inicialmente intelectualmente, mas a vida, os seus fatores, com as suas experiências, encontrando já essa base de compreensão interna, nos sacode, nos faz mudar e repensar, e leva a patamares mais amplos. Então, ao pessoal de casa e a vocês que estão aqui, a gente reforça, né, o convite para que nos ajudem a divulgar o conteúdo para todos aqueles que necessitam. Quem tiver interesse em entender mais, entender sobre o Livro dos Espíritos, que foi citado diversas vezes hoje aqui, nós temos alguns estudos gravados no nosso canal, entrem ali nas playlists, olhem. Ou na segunda-feira, toda segunda-feira às 8h30 da noite, o estudo inicial, pré-ciclo, para quem tem interesse. Então, se alguém quiser saber mais alguma informação, pode perguntar depois. Pessoal de casa, a gente se despede. Uma boa semana.